Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor do dedo, você vai dar 1, 2 voltas no máximo e você vai começar a trabalhar passando a agulha no meio deste arco, puxando uma laçada e com nova laçada você vai travar o seu ponto. A partir de agora, nós vamos utilizar o pineapple. Então, você vai alargar ao que é aproximadamente a altura do ponto alto, vai laçar novamente, vai manter seguro e vai passar ao redor do arco novamente, trazendo a laçada para cima. O importante é que você mantenha sempre seguro. Então, nós temos aqui o que seriam 2 passadas. A primeira, que é o ponto alargado, e agora esta passada que nós demos agora. Laçamos novamente e nós vamos para o que é a terceira passada e agora a quarta passada. No meu entender, com 4 passadas já é o bastante para nós termos uma estrutura de ponto bem legal. Vamos laçar, vamos passar a laçada por dentro de todos os pontos. É muito importante que você ajuste, não pode ficar frouxo, e com outra laçada você trava o seu ponto. O intercalamento é feito por uma corrente. Você laçará novamente e fará 4 passadas. Então, veja, olha, a primeira eu laço, a segunda e eu laço, a terceira e eu laço, e agora a quarta. Eu laço, mas eu passo a laçada por dentro de todos os pontos, incluindo o ponto da agulha. Novamente eu ajusto, pego uma nova laçada e travo o ponto. Mais uma vez, intercalamento de uma corrente. Laço e começo novamente. A primeira passada, a segunda passada, a terceira passada e a quarta passada. Laço, passo por dentro de todos os pontos, incluindo o ponto que já estava na agulha, e eu ajusto para travar, e eu travo com uma corrente. Eu preciso deste intervalo com 8 pineapples. Detalhe, este fio não pode sumir. Então, veja, aqui eu já consigo mostrar para vocês. Eu laço, eu deixo o fio aqui atrás, eu não vou escondê-lo, e eu continuo trabalhando, ó, primeira passada, segunda passada, terceira e agora a quarta, deixando aquele fio lá atrás. Deixa eu alargar que eu quero te mostrar. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Este fio não pode sumir. Eu vou fazer os meus 8 pineapples com 4 passadas somente e eu volto aqui ao final para encerrar a carreira com vocês e iniciar a próxima juntas. Nós encerramos então esta carreira passando a agulha pelo primeiro pineapple, puxando uma laçada e arrematando. Minha gente, este fiozinho é utilizado para que nós possamos fechar este círculo. Então, você pode fechar agora ou pode fechar depois. A título de conhecimento de vocês, de visualização de vocês, olha, eu seguro aqui, puxo o fio, perceba que eu puxo, e olha aqui o miolinho, ele vai se fechando. Quanto mais nós puxarmos, mais ele se fecha. Eu vou deixar assim agora e vou continuar a execução. Nós temos então agora 8 pineapples ao redor da nossa primeira carreira. Destes 8, 4 serão extremidades e os outros 4 serão laterais. Em todos os pineapples que forem extremidades, nós teremos um conjunto de 3 pineapples tecidos no mesmo ponto de base. E os pineapples que forem de laterais receberão somente um pineapple sobre eles. O intercalamento é feito com correntes para que nós possamos continuar mantendo o espaçamento. Pessoal, o primeiro ponto onde nós estamos, que já é um pineapple, recebe 3 pineapples para extremidade. Porém, no início da carreira só é tecido 1, ou seja, a primeira extremidade, que é o início de toda a carreira, tem somente um pineapple no seu início. Ao final da carreira é que nós encerramos tecendo os outros 2 pineapples
para esta extremidade específica. Então, aqui eu já alargo a altura do ponto alto, laço e vou passar a agulha pelo ponto de base. Então, é a segunda passada. Aqui, a terceira passada e agora a quarta passada. Vou arrematar todos os pontos e eu vou travar. O meu espaçamento aqui funciona assim. Eu fiz o que é o terceiro pineapple desta extremidade. Embora eu esteja no início da carreira, eu esteja no primeiro pineapple da carreira, no que diz respeito à extremidade, ele é o terceiro pineapple. Isso quer dizer que deste lado terão mais 2. Tudo bem? Percebemos isto? Então, a saída daqui é para lateral. Este pineapple é um pineapple de lateral. Entre extremidade e lateral, eu sempre terei o espaçamento de uma corrente. Então, eu laço e sobre o pineapple de lateral, eu faço um novo pineapple com 4 passadas. Então, você acompanha o que é a minha terceira e agora a minha quarta passada. Vou arrematar todos os pontos e eu vou travar. Faço uma corrente de espaçamento. O próximo pineapple é novamente lateral. Então, eu laço, lateral não, extremidade. Então, eu laço e neste pineapple eu tecerei 3 pineapples. Primeira passada, segunda, terceira e agora a quarta. Vou laçar, arrematar todos os pontos e vou travar. Dentro das extremidades, o intercalamento entre os pineapples é de 2 correntes. Laço e agora, olha lá, é no mesmo ponto. Primeira passada, segunda passada, terceira passada e agora a quarta passada. Vou arrematar todos os pontos e vou travar. Faço 2 correntes de espaçamento e vou para o último pineapple desta extremidade. Então, aqui eu faço 1 passada, 2 passadas e 3 e agora sim, 4 passadas. Vou arrematar todos os pontos e vou travar. Percebam então que em relação ao desenho, eu tenho somente uma extremidade definida, porque esta ainda precisa de mais 2 pineapples para ser encerrada. Faço uma corrente somente de espaçamento, porque eu estou saindo da extremidade e estou entrando na lateral. Laço e sobre este pineapple, novo pineapple. Primeira passada, segunda, terceira e agora quarta passada. Vou arrematar todos os pontos, vou travar. Uma corrente somente, porque eu estou saindo da lateral e estou entrando na próxima extremidade. Laço e sobre o pineapple vou trabalhar 3 pineapples. Então, primeira passada, segunda, terceira e aqui a quarta passada. Vou arrematar todos os pontos, vou travar. Eu não estou na extremidade? Então, eu preciso de 2 correntes de espaçamento. 1 e 2. Novamente no mesmo ponto. Vamos fazer outro pineapple. Você já vê o que é a segunda passada, a terceira passada e agora a quarta passada. Vou arrematar todos os pontos e vou travar. 2 correntes. Laço, vou para o último pineapple desta extremidade. Então, a segunda passada, a terceira passada e agora a quarta passada. Arremato todos os pontos e travo. Olhem só, eu vou alargar. Olhem só o desenho, né, que a gente vai observando. Então, extremidade inacabada, lateral, extremidade, lateral, extremidade. O próximo é lateral, né? Então, se é lateral, uma corrente. Laço sobre o pineapple, vou trabalhar um novo pineapple. Segunda passada, terceira e quarta. Vou arrematar todos os pontos, vou travar.
uma corrente porque é saída da lateral para extremidade. Laço e vou fazer o que é a minha última extremidade completa desta sequência, porque a incompleta está aqui. Então, aqui, primeira passada, segunda, terceira e quarta. Vou arrematar todos os pontos e vou travar. Se eu estou em extremidade, o intercalamento é de 2 correntes e vou para a próxima, pineapple. Então, a segunda passada, a terceira e a quarta. Vou arrematar todos os pontos e vou travar. É importante que você deixe bem durinho, tá? Trava mesmo, tá? Não tem dó não, tem que travar. Faz 1, 2 correntes, vamos pro último pineapple desta extremidade. Primeira passada, segunda, terceira e quarta. Vamos arrematar todos os pontos e vamos travar. Saio de extremidade, vou para a lateral. Uma corrente, laço e sobre este pineapple de lateral, um pineapple será feito. Então, a segunda passada, a terceira e a quarta. Vou arrematar todos os pontos, vou travar. Uma corrente somente porque eu estou saindo da lateral e estou entrando novamente na minha extremidade. Lembrando, extremidade inicial, aonde foi feito somente um pineapple. Preciso de mais 2. Laço e lá vamos nós tecer sobre o mesmo ponto de base um pineapple. Então, aqui a segunda passada, a terceira e a quarta. Vou arrematar, vou travar, 2 correntes de espaçamento e vamos lá porque é o último pineapple desta sequência de 3 que foi iniciada no primeiro ponto da carreira. Travo todos os pontos, prendo. Agora, isso é muito importante porque assim, enquanto todas as extremidades possuem 2 correntes de espaçamento, esta extremidade, que é a única tecida diferente das demais, recebe no seu encerramento, ou seja, entre o pineapple central, que é o último desta carreira, e o pineapple final da extremidade, que é o primeiro da carreira, um meio ponto alto. Então, eu não encerro com 2 correntes. Eu encerro com um ponto que tem a altura similar a 2 correntes. Então, eu laço, passo a agulha sobre o ponto, puxo a laçada, laço de novo e arremato. Vou alargar e vou te mostrar o porquê de ser encerrado desta forma. A minha extremidade sempre receberá 3 pineapples no ponto central. Os demais passam a ser lado e nós mantemos o aumento do quadradinho, a crescente do quadradinho nestes pontos laterais. Bom, partindo deste princípio, se eu encerrar com um ponto baixíssimo, eu estarei com a minha agulha posicionada aqui. Detalhe, uma posição que não me permite dar continuidade. Eu precisaria caminhar ou para frente ou para trás. Isso quer dizer que eu faria pontos baixíssimos que deixariam uma das minhas extremidades sempre mais grossa do que as demais. Então, quando você toca, você percebe que ali tem mais fio. Bem, não é este o intuito. Se eu faço um meio ponto, olha onde eu estou. Eu estou exatamente no fechamento deste pineapple, que é o pineapple que recebe os 3 pineapples da extremidade da próxima carreira. Eu não preciso caminhar, eu estou numa posição muito boa. Então, o que eu faço aqui? Eu reinicio
a execução do pineapple da mesma forma que eu fiz nesta extremidade. É sempre igual. Eu vou alargar, eu vou laçar, eu vou dar um passo para trás com a minha agulha para pegar o ponto central do pineapple. E eu continuo fazendo o pineapple, ó. Segunda passada, a terceira e agora a quarta. Eu arremato e travo o ponto. Olha onde eu estou. Perfeitamente o mesmo desenho que nós tínhamos aqui. Faço uma corrente somente porque eu estou agora no que é lado. Eu laço e para eu poder manter o crescimento do meu quadradinho de uma forma que me permita qualquer tamanho de square, eu vou escolher o ponto central, aqui eu passo a agulha na minha corrente, eu puxo a laçada do pineapple. Olha, a segunda, a terceira e agora a quarta passada. Eu laço, puxo todos os pontos e eu travo. Olha aqui aonde fica, a partir de agora, os pineapples do lado. Sempre ficarão no intercalamento que você faz de correntes. Nós temos sempre uma corrente, então você tem que posicionar direitinho a sua agulha para que não fique nem muito para frente e você acabe pegando esta saída aqui, ó, este ponto, nem muito para trás e você pegue esta saída aqui, porque também tem uma saída aqui. Então você tem 3 pontos que podem te enganar. Você precisa do pontinho central, que é a corrente, tá bom? Faça uma corrente de intercalamento, lace, a mesma coisa aqui deste lado, ó. Você vai pegar o pontinho e vai trabalhar outro pineapple, ó. Uma laçada, 2 e agora 3 e vamos para a última. Agora a quarta. Vou laçar, arrematar todos os pontos e travar. Olha lá como o meu lado de 1 vira 2. Perceberam? Faço uma corrente de espaçamento e eu volto, olha, percebam isso. Eu volto ao que é extremidade. Então eu vou novamente trabalhar este ponto. Ignore este espaço, tá? Se aqui tinha 1, vira 2. Esse espaço você ignora. Vai para cima do ponto central. Primeira passada, segunda passada, terceira e agora a quarta. Vou arrematar todos, vou travar, 1, 2 correntes de intercalamento e no mesmo ponto. Primeira passada, segunda passada, terceira e agora a quarta. Vou travar, encerro o ponto, 2 correntes de intercalamento. Laço e vou novamente para o próximo. Então, são 4 passadas. A terceira e aqui a quarta. Vou arrematar, vou travar, uma corrente somente, porque agora eu estou no lado. Pego o pontinho de corrente e trabalho mais um pineapple. Então, segunda passada, terceira passada e agora quarta passada. Vou travar, uma corrente de intercalamento. Vamos aqui alargar. Olhem a situação. Olha lá. Então, você tem primeiro pineapple iniciado como na carreira anterior, 2 pineapples de lado e você tem mais uma extremidade já tecida. Perceberam como que se dá a execução? Olha, eu vou trabalhar todo o contorno e eu volto para encerrar este pineapple com vocês e já iniciarmos a próxima carreira também. Vamos encerrar esta carreira mais uma vez. Então é assim, olha, eu laço, passo a agulha pelo ponto inicial e com uma nova laçada eu arremato tudo. É o ponto, é o meio ponto alto que nós utilizamos para encerrar. Começamos a carreira da mesma forma. Eu alargo, eu laço, eu venho aqui atrás pegar o ponto deste pineapple e eu já começo a contar a segunda passada, a terceira e a
quarta passada, vou passar por todos e travar. Percebe que é igualzinho à carreira anterior? Minha gente, é cópia, não muda mais, tá? Faço uma corrente de espaçamento porque eu estou indo para o lado. Laço e na corrente de intercalamento eu vou fazer um pineapple. Então, a primeira passada, a segunda, a terceira, peraí, meu filho, vem cá, deu. E agora, a quarta. Vou laçar, arrematar todos os pontos e vou travar. Uma corrente de espaçamento, vou para o próximo ponto de intercalamento. Primeira, segunda, terceira e quarta passada. Arremato todos os pontos, travo uma corrente de espaçamento. Vou para o próximo ponto. Primeira passada, segunda passada, terceira passada. Então, deixa eu puxar aqui. E agora a quarta passada. Laço, arremato todos os pontos e travo uma corrente de espaçamento, laço e vou para o pineapple central da minha extremidade. Então, aqui, primeira passada, segunda passada, terceira e quarta. Laço, arremato todos, travo e duas correntes de intercalamento porque eu estou na extremidade. Laço e lá vamos nós. Primeira passada, segunda, terceira e quarta. Laço, passo por todos os pontos, travo duas correntes de intercalamento. Laço, mesmo ponto, hein? Primeira passada, segunda passada, terceira passada e quarta passada. Passo por todos os pontos, travo uma corrente de intercalamento porque eu estou em lado. Então, aqui, novo pineapple. Primeira passada, segunda passada, terceira e quarta passada. Laço, passo por todos os pontos, laço, travo uma corrente de intercalamento. Vou alargar. Olhem aqui o square se formando de pineapples e nós podemos continuar tecendo desta forma repetidamente, porque ele é um quadrado perfeito, ou seja, quando nós tecemos esta escala de pontos com estes intercalamentos, nós temos uma crescente diagonal sempre contínua, nunca muda. O lado é quem vai sempre receber um pineapple a mais devido a esta crescente diagonal. Estão percebendo? Minha gente, eu vou fazer esta carreira inteira e eu volto aqui para te mostrar o resultado. E então, pessoal, temos aqui este pineapple, no caso, onde nós temos 1, 2, 3 e 4 carreiras tecidas. Você pode tecer quantas carreiras você desejar, até obter o tamanho de square desejado para fazer suas peças. Pessoal, além de utilizar a lã, que é o que eu usei aqui, você pode tecer este square com qualquer material. Pode ser fio de algodão, que seria o fio natural, pode ser o fio acrílico, pode ser o barbante, enfim, você pode utilizar o square de inúmeras formas. Fica aqui uma dica, um square bem bonito para que você possa fazer trabalhos diferenciados. E mais uma vez, eu agradeço pela sua audiência e eu torço muitíssimo para que,
quarta-feira que vem, às 14 horas, você esteja novamente super ligada no nosso canal, acompanhando as nossas próximas execuções. Se inscreve e não perde nada. Te aguardo!